Olá a todos que estão aqui hoje comigo no Facebook, Instagram e YouTube. Deixa eu só conferir aqui se está tudo ok. Deixa eu só verificar aqui o Instagram para que a gente possa começar. Ok. Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje do Artigo em Foco, em que eu vou falar o que eu errei no meu último artigo. Então, eu vou te mostrar os meus erros e como você pode corrigir esses erros também no seu artigo científico. Cada revisão que nós fazemos é sempre um processo de reflexão do que pode ser melhorado, do que pode ser ajustado durante esse processo de escrever cientificamente. Bem, eu vou falar, porque algumas pessoas não me conhecem, mas eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escreverem seus artigos científicos em um mês. Ou seja, eu te ajudo a descomplicar essa ideia científica. Então, é muito importante que você passe de forma prática por esse processo de entender a nossa ciência de maneira mais eficaz e rápida, por meio do artigo científico. Bem, o tema de hoje é um tema que poucos pesquisadores falam. E por que é um tema que poucos pesquisadores falam? Porque nem todo mundo quer mostrar o seu livro ou o que você faz durante essa jornada de escrever cientificamente. Mas o fato de você receber um parecer não significa necessariamente um erro, mas algo que você possa ter esquecido de colocar ou algo que você possa não ter apresentado da forma mais adequada possível. Então, parecer de uma revista é sempre um processo de reflexão na tentativa de melhorar o que você precisa entender na posição de leitor. Por quê? Quando nós somos escritores e nós estamos colocando a ideia no papel, para a gente tudo é muito claro, tudo está muito óbvio. Mas será que o leitor também vai entender com a mesma lógica que você consegue trazer, com a mesma lógica que você consegue visualizar? Nem sempre isso vai acontecer. Então, como? Isso pode ser uma falha durante esse processo de escrever cientificamente. A gente precisa receber de coração aberto o que o revisor tem a dizer, o que o revisor tem a te mostrar de ajustes naquele momento. Então, é muito importante essa visão em relação ao parecerista. Eu vou falar aqui para vocês hoje do último artigo que eu tive aceito para publicação em uma revista com fator de impacto de 3,91, que é uma revista que fala sobre o consumo de drogas e álcool, a dependência, e o tema do artigo que eu vou falar ao parecer é sobre o consumo de bebida alcoólica em vítimas de suicídio. Então, eu trabalhei com essa avaliação, trouxe uma análise direcionada para entender os fatores associados ao consumo de bebida alcoólica nessas pessoas, nessas vítimas de suicídio, e eu ainda consegui abordar alguns aspectos relacionados à ocorrência daquele suicídio, ou seja, circunstanciais, aspectos circunstanciais do suicídio que estavam ali envolvidos. Bem, logo que eu pensei nesse artigo, eu tomei uma primeira decisão de escolher uma revista que talvez eu imaginei que fosse a melhor revista para aquele momento. Mas aí, discutindo com outros autores, eles propuseram que a gente elevasse o nível da revista, ou seja, colocasse o artigo em uma revista com um fator de impacto maior.
E foi interessante isso. Esse é o primeiro comentário que a gente precisa pensar, porque traz uma reflexão, um olhar de uma outra pessoa, enquanto você deve investir em uma revista com maior fator de impacto ou em uma revista que não tenha um fator de impacto tão alto assim. E aí nós resolvemos arriscar enviar esse artigo para a revista com um excelente fator de impacto, um fator de impacto realmente considerado muito bom nas áreas de atuação que nós estamos. Então, por exemplo, para a área de saúde coletiva, é uma revista considerado como Qualizar 1 no nosso país, que é um critério de avaliação. Bem, essa decisão em relação à escolha da revista, você tem que sempre ter clareza da qualidade da informação que você disponibiliza. Ou seja, você precisa entender o que esse conteúdo, o que essa informação pode agregar positivamente à ciência. Alguns critérios que você pode adotar durante o processo de escolher a revista e pensar nessa decisão é entender a escassez de estudos sobre aquele tema. Esse é um ponto importante. O que você fez de diferente na construção científica? Ou seja, você fez uma análise estatística diferenciada, ou você fez algo que realmente pode agregar, ou o seu tema é muito novo, que merece uma atenção especial. Então, tudo isso precisa passar pela sua reflexão, sem a gente imaginar assim, mas é o meu artigo é o melhor artigo que existe. Então, a gente precisa entender essa lógica. Um outro ponto importante é avaliar muito bem se a revista atende o escopo, ou seja, na realidade, se o artigo atende o escopo da revista, se o artigo tem uma relação com aquela informação que está sendo produzida pela revista e que ela está publicando. Então, essas são dicas de como escolher uma boa revista e foram esses os critérios que eu adotei na hora de decidir por essa revista com um bom fator de impacto. Então, vamos lá. Quais foram os equívocos que eu cometi em que o parecerista devolveu o artigo para revisão? Um detalhe. Essa foi a primeira submissão e o artigo foi aceito na primeira submissão. Bem, introdução. O que o parecerista abordou na introdução? Que ele achava que era interessante informar, que era interessante ser colocado, mas eu não fiz isso. Toda introdução a gente traz um recorte do tamanho do problema, da magnitude desse problema. E eu trouxe o tamanho desse problema mundialmente, mas faltou fazer um funil de informações em relação ao continente americano. Então, ele pediu que fosse dado um destaque para o continente americano. Mas não era só o destaque de dizer que a taxa de suicídio era tal no continente americano, ou um destaque para dizer que o consumo de bebida alcoólica entre vítimas de suicídio era X no continente americano. Ele pediu que fosse mostrado e enfatizado que a taxa de suicídio no Brasil chega a ser metade da taxa de suicídio na América do Norte. Então, ele pediu que fosse dada uma ênfase comparando o quê? Comparando a América do Sul e a América do Norte, já que o Brasil é um país que está distribuído em boa parte da América do Sul. Então, ele pegou a magnitude territorial e pediu que a gente aplicasse uma lógica de comparação. Então, esse foi o primeiro equívoco que ele entendeu dentro do meu artigo científico, sobre a apresentação de taxas comparando ali a taxa de suicídio da América do Norte com a taxa de suicídio do Brasil, já que o Brasil tinha uma vasta expansão territorial em relação àquela informação. Bem,
Outra questão que não ficou muito clara, pensando na caracterização do nosso cenário, ou seja, partindo para o método, na caracterização do cenário, é que ele questionou se o Distrito Federal representava todo o nosso país, ou seja, se representava todo o Brasil. Por quê? Nos Estados Unidos, a revista americana, distrito traz essa confusão com o Estado, com a ideia de país. Então, o que acontece? Quando eu falo de Distrito Federal, tem a impressão de que eu estou falando de todas as unidades federativas. Mas isso é uma peculiaridade do Estado do nosso país. Então, ele pediu que eu esclarecesse se aquele estudo era representativo do Brasil ou se ele era representativo do Distrito Federal, que é um Estado do Brasil. Então, isso foi esclarecido, foi apresentado, informando esse detalhe, que aquele Estado era uma parte do nosso país. Então, foi um outro equívoco que foi cometido durante essa jornada de escrever cientificamente, não ter especificado esse detalhe diferenciado, que era o Distrito Federal e o que era o nosso país. Então, você vai imaginar assim, Ana, mas isso é só um detalhe. É um detalhe, mas é um detalhe que gerou um processo de resposta que eu precisei elaborar um parecer para devolver isso para a revista. Então, é importante pensar sobre essa lógica, sobre essa construção durante o nosso processo de entender a ciência na nossa forma prática. Bem, um outro ponto que falhou durante esse processo é que nós temos aqui um sistema nacional de notificação de agravos, ou seja, é um sistema que ajuda a gente a entender aquelas doenças de notificação compulsória ou a entender aquelas doenças que precisam ter uma atenção especial. Existe um debate científico, eu digo que é um debate científico porque isso não é uma decisão clara, sobre a tradução dessas siglas. Se nós devemos traduzir a sigla, se nós não devemos traduzir a sigla no momento que a gente passa para o inglês. E fazendo uma revisão com o professor de inglês nativo sobre esses conceitos, debatendo com alguns pesquisadores também internacionais, eles sempre recomendam, de algum modo, que você coloque a sigla como original, da forma original na tentativa de identificar esse processo. Porém, foi feita a tradução do nome por extenso do sistema, mas a sigla foi mantida em português, justamente nessa tentativa de comunicação mais aberta, principalmente com os brasileiros. E aí isso foi questionado pelo revisor. O que significa SINAM? Embora estivesse o nome por extenso e entre parênteses SINAM, o nome em inglês por extenso, o nome entre parênteses SINAM, foi questionado porque não estava traduzido. Então, na tentativa de diluir esse problema, de não ter problema em relação às dúvidas do que estava expressado ali, a sigla foi retirada completamente do artigo e nós mantivemos apenas o nome completo do sistema, que qualquer pessoa que chegue a traduzir aquela informação ou veja aquela informação, que conheça o sistema, vai entender que é o SINAM. Outra questão, outro equívoco, que ele entendeu como um equívoco dentro da construção científica desse artigo científico, foi o fato da classificação do Estado Civil. Bem, normalmente a gente aplica uma lógica de que o Estado Civil é ter companheiro ou não ter um companheiro ou companheira. Ou seja, é você ter a presença de uma pessoa e o convívio de uma pessoa em uma relação conjugal. Então, a gente, na tentativa de otimizar os resultados da análise, a gente conjugou em pessoas que tinham a presença do companheiro, as pessoas que não tinham a presença do companheiro, para classificar o Estado Civil. No entanto, ele questionou
Por que você está colocando que existe ausência de companheiro, já que a pessoa solteira e a pessoa viúva, embora não tenha companheiro, tenham percepções de saúde, de vida diferentes, porque ela já teve uma pessoa, teve aquela perda, no caso do viúvo, e o solteiro, teoricamente, possa ter tido uma pessoa, mas não nessa configuração de ter perdido o seu companheiro ou a sua companheira. Então, isso foi questionado e pedido para reclassificar essa variável em relação a essas categorias: solteiro, viúvo, casado e união estável. Então, esse foi outro equívoco que nós cometemos, mas eu nem encaro bem como um equívoco, porque é uma forma que o pesquisador avalia essa classificação. Mas, prontamente, nós ajustamos as informações sobre aquele tema ou aquela informação. Então, tudo isso também a gente vai revisando e considerando dentro do nosso artigo científico. Bem, agora pensando nos equívocos relacionados à discussão do artigo, o que a gente falhou que poderia ter sido diferente? Nós apresentamos uma frase que traz a seguinte informação: precisamos de investigações adicionais sobre o tema, mas nós não justificamos por que precisaria ainda de uma pesquisa adicional sobre aquele tema. Então, ele queria entender por qual razão a minha evidência não tinha sido suficiente para responder determinado tema e ainda precisaria realizar pesquisas. Então, esse foi um outro ponto que precisou ser realizado, a correção, que precisou ser ajustado, e nós incluímos na discussão uma justificativa convincente de que, de fato, era necessário realizar aquelas pesquisas. Essa justificativa foi em torno da escassez de estudos, mas não é que seja somente a escassez de estudo no sentido de que não existe estudos, mas de que os pesquisadores têm dificuldade em acessar as informações que eu estava apresentando, porque todos os dados que foram apresentados ali são dados que foram coletados no Instituto Médico Legal do Distrito Federal. Então, é muito difícil acessar informações dessa natureza. E nós tivemos esse acesso diante do entendimento da importância dessa pesquisa para a saúde pública. Então, por isso que é interessante pensar que a sua justificativa deve ser também para a necessidade de novos estudos pautado nessa ideia prática da informação. Um outro ponto importante, e que talvez esse ponto seja algo que o revisor não tenha muita clareza de aspectos epidemiológicos, mas que nós respondemos, mas nós não incluímos no artigo, porque é um critério relacionado com um método, foi o questionamento do que é o viés de confusão. Então, um dos revisores perguntou, mas o que você quer dizer com viés de confusão? E aí nós explicamos os aspectos conceituais dentro do parecer, mas nós não colocamos dentro do artigo um aspecto conceitual do que é viés de confusão. Por quê? Porque isso é uma definição relacionada com o método. Isso é uma definição relacionada com a nossa aplicabilidade na análise dos dados. E o autor tem liberdade para entender e selecionar aquelas variáveis conforme critérios pré-estabelecidos que são consideradas como confundidoras ou modificadoras de efeito. Então, para essa resposta, foi informado esse ponto de que não seria necessário realmente discutir sobre o conceito de confusão no artigo científico, mas apenas esclarecer para o revisor o que é que nós queríamos dizer
com aquele problema ou aquela questão que poderia existir dentro do trabalho científico. Bem, essas foram as considerações do revisor 1. Mas nós temos as considerações do revisor 2. Ou seja, o segundo revisor questionou o seguinte: ele queria uma justificativa em relação ao fato de que a razão que a gente estava estimando ali, a medida de associação que nós estávamos estimando ali, era, no caso, maior no sexo masculino do que no sexo feminino. É como se eu pudesse dizer assim: embora as mulheres, elas normalmente tentam se matar mais, os homens conseguem efetivar o suicídio de fato, ou seja, as mulheres tentam e os homens se matam mais. E aí ele gostaria que fosse apresentado um resultado contraditório a isso. Ou seja, um resultado de alguma pesquisa que mostrasse a direção contrária, que as mulheres tiveram uma taxa de efetivação do suicídio maior do que os homens. Então, nós fomos buscar na literatura um resultado que contradiz aquele que nós estávamos apresentando. E é importante isso. Por que é importante isso? Para a gente não entender que toda a evidência, ainda mais de um tema como esse, que é um tema, vamos dizer assim, polêmico, é homogêneo, ou seja, toda a evidência ela é completamente consistente. Não, isso pode ser diferente. Talvez os estudos tenham identificado esses pontos de que o homem comete mais suicídio, mas pode ser que exista um retrato diferente disso em um outro lugar que talvez a gente desconhecesse. E ele estava certo. Nós localizamos evidência científica que mostrava que a mulher tinha mais uma taxa de efetivação ali do seu suicídio, conseguia consumar o suicídio, de fato, ocorrer o suicídio de uma forma diferente, com a taxa maior do que o do homem. Então, isso foi um outro problema que foi abordado, discutido, porque a gente não aplicou um dos critérios de plausibilidade que existe, de causalidade na realidade que existe, que é pensar no que é contraditório dentro da literatura. Então, era interessante mostrar essa contradição, apresentar essa contradição de forma prática, ou seja, aquilo que concorda com a sua ideia e aquilo que não concorda com aquela ideia que você quer trabalhar. Bem, um outro ponto importante é que uma frase que foi escrita, que o segundo revisor considerou, e que ele achou que poderia ser mais clara para o leitor, está relacionada com o fato do o consumo abusivo de bebidas alcoólicas é considerado socialmente mais aceitável entre o público jovem e masculino. E eu acredito que isso tenha sido mais um problema dessa questão do entendimento da língua inglesa. É interessante isso, porque esse artigo foi revisado por nativos, por pessoas da área específica, mas alguma coisa passa. Quando a gente fala público aqui no Brasil, a gente quer dizer plateia, ou serviço público, ou a compreensão de algo que está relacionado ao governo. Pode ser inúmeras possibilidades. E aí, quando a gente traduz isso para o inglês, e a tradução ela não representa a mesma mensagem, porque o inglês na realidade, não é o inglês que é cheio de peculiaridades, é o português que é cheio de peculiaridades, e o inglês é muito mais simples dentro dessa linguagem, é uma linguagem muito mais objetiva, então a gente precisa ter muito cuidado com essas traduções, por isso que a tradução é um ponto muito importante do seu artigo científico. E aí ele não conseguiu entender o que era essa ideia do público jovem masculino. Então, simplesmente, o fato de retirar o termo público resolveu o problema.
Então, são detalhes, são ajustes, mas que são ajustes que tentam tornar o processo de escrever cientificamente mais claro e mais fácil. Bem, outro ponto importante que a gente precisa entender dentro dessa lógica é a definição de raça, cor da pele. Existe um debate muito grande cientificamente de como a gente deve abordar isso, como é que a gente deve colocar, será que é cor da pele, será que é raça? Na tentativa de não entrar muito nessas questões de definição, porque não é o objetivo do artigo, a gente abordou o termo raça, cor da pele. E aí nós colocamos ali negro, não negro, tentando agregar informações. E aí foi interessante e eu gostei muito dessa consideração do revisor, porque é um detalhe, mas é um detalhe que faz diferença, que facilita a nossa comunicação científica e a nossa conexão em relação ao tema. Eles sugeriam que fosse colocado o seguinte: raça negra, sim ou não. Então, eu saí dessa discussão raça cor da pele, entrou em black race, que é, no caso, a raça negra, e a partir disso, a gente colocou sim ou não como resposta, e no fundo, atingiu o mesmo objetivo de transmitir a mesma mensagem. Então, essa foi uma dica bem legal, que eu achei que eu vou já corrigir e adotar para os próximos artigos, porque traz uma informação mais clara do que você quer trabalhar e do que você quer informar, e já traz foco para a categoria que você vai estar avaliando de uma maneira mais enfática. Então, achei bem legal esse comentário. Bem, um outro ponto importante que o revisor trouxe era sobre a questão da qualidade do diagnóstico do consumo de bebida alcoólica. Para que a gente faça a avaliação do consumo de bebida alcoólica, nós avaliamos ali a concentração de álcool no sangue, a dosagem. E isso acontece em um período de 6 a 12 horas após o óbito. Então, ele queria abordar esse ponto. O que você pode qualificar, tornar a informação mais clara para o seu leitor? Ele queria saber se o leitor poderia confiar no resultado desse exame e como que eu poderia mostrar que aquele exame era de qualidade, era considerado importante. Então, foi incluído um parágrafo reforçando a validade daquele exame, a aplicabilidade, utilizando critérios para dizer por que era bom. Então, qualificação do diagnóstico. Ou seja, pode existir uma distorção naquele diagnóstico por questões específicas do tipo de exame, assuma isso como um problema. Se não pode, se não vai aparecer isso como um problema, você também tem que dizer por que ele é o melhor diagnóstico para aquele tipo de circunstância. Então, ele pediu que isso fosse esclarecido dentro desse artigo científico, e assim foi feito, justamente atendendo essa demanda. E é interessante pensar que todas as vezes que a gente traz o diagnóstico com clareza, a gente traz segurança para o nosso leitor, traz segurança sobre aquela informação, sobre aquele dado que nós estamos trabalhando. Então, é bem bacana você ter isso como uma fortaleza do seu trabalho e que nós apresentamos isso de forma muito clara, mas isso foi corrigido. Teve um comentário aqui no Instagram, bom mesmo, esse da raça. É bem legal, Carol, esse da raça, porque traz uma visão diferente de como a gente dá enfoque para as coisas. Muitas vezes a gente fica trabalhando da mesma forma, e aí quando a gente recebe um feedback, recebe um retorno da pessoa, acaba
fazendo com que a gente mude a nossa forma de entender essa lógica científica. Então, eu também achei bem legal, eu gostei muito desse comentário. Bem, em relação ao artigo científico, quais são as notícias? Isso, a DOT também é muito legal. Eu vou fazer isso e até pensar isso para outras possibilidades também, de outras categorias que talvez fique mais nítido. Eu hoje recebi, coincidente, eu vim fazer essa live, pensando nesse tema, falando desse artigo, e eu já recebi que o artigo foi encaminhado para o processamento da publicação, ou seja, muito em breve ele vai estar disponível. Quando ele estiver disponível, eu vou mostrar aqui para vocês no Ciência em Texto. E também é legal, porque esse artigo, eu discuti muito esse artigo na minha turma de dezembro do DPA1, e o pessoal acompanhou a prévia da publicação, o artigo ali na fase de desenvolvimento que foi submetido, e aí agora o artigo está em processo já de ser publicado. Assim que for publicado, eu vou tanto mandar para a turma do DPA1, que acho que eles vão ficar animados, quanto aqui também para vocês no Ciência em Texto. Obrigada, Carol. Também quero ver esses artigos aí bombando aí, que você também é da nossa área. Que bom, e seja muito bem-vinda, viu, ao Ciência em Texto. Vejo que você sempre está por aqui. Então, você também pode fazer diferente e ter informações científicas, pensar a ciência de uma forma muito mais prática e democrática. Então, excelente feriado. Quem tiver feriado, tem lugares do país que não vai ter feriado, mas aqui nós teremos feriado, em Brasília, então excelente feriado a todos. E até a próxima!